Gente linda de Deus, a paz. Eu tô aqui hoje para ensinar vocês sobre ela, ó, a Bíblia. Como que você vai ler ela direitinho, do jeito certo, para você aprender, para você não ficar mais perdido, para você não começar em Gênesis e parar no meio do caminho, chega em Levítico, você não aguenta mais ler. Qual é a tática certa para ler a palavra de Deus? Bom, primeiro de tudo é que não tem regra, não existe regra. A palavra de Deus ela não é um livro, ela é um ser vivo. É estranho falar isso para você, mas a Bíblia, na verdade, é Jesus em forma de letrinhas. Tem coisas que você vai ler que você não vai entender na hora, porque não é a hora de você entender. Tem coisas que você vai ler e você de cara já vai ter um entendimento. Meu Deus, é isso. Porque o Espírito queria falar com você naquela hora, daquele jeito. Mas isso não impede que você tenha certas táticas, certos segredinhos ou dicas na hora de ler que eu vou te ensinar agora. Mas antes de eu dar qualquer tática para vocês, eu quero mostrar para vocês o que é a Bíblia. Como que ela é formada, do que compõe. Basicamente, a Bíblia ela é formada de 66 livros. Eles foram escritos por mais ou menos 40 homens diferentes, ao longo de mais ou menos 2.000 anos, 1.500 a 2.000 anos. O livro mais antigo da Bíblia, muita gente acha que é Gênesis, mas não é. O livro mais antigo da Bíblia é Jó. E muita gente acha que o último livro a ser escrito foi Apocalipse, mas não foi. O último livro a ser escrito foi 2 Timóteo. Então, desde Jó até 2 Timóteo, nós temos mais ou menos de 1.500 a 2.000 anos. E esse conjunto de 66 livros, ele é dividido de uma maneira muito especial. A Bíblia é dividida em duas partes. Primeira parte a gente chama de Velho Testamento, ou Velha Aliança. E segunda parte a gente chama de Novo Testamento, ou Nova Aliança. Por que essa divisão? Quando Jesus vem em forma de homem, em forma de ser humano, quando ele abre mão da sua glória e vem assumir o papel de ser humano para morrer a nossa morte, a Bíblia ali começa a nova aliança. A partir do livro de Mateus até o livro de Apocalipse, nós temos o chamado Novo Testamento. E de Gênesis até o profeta Malaquias, a gente chama de o Velho Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27. E o que eu quero ensinar para vocês agora é sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento ele é dividido em algumas partes. A primeira parte é o Gênesis. O Gênesis é o princípio. Você vai ver a criação do mundo, você vai ver a criação dos patriarcas, você vai ver homens como Adão, homens como Enoque, homens como Noé. Todos eles estão em Gênesis. Só que você vai ver também o surgimento de Moisés. Moisés, ele já é o libertador do povo do Egito. Você vai ver a formação do povo de Israel. A partir de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai ver toda a ação de Deus com o povo de Israel no deserto. Como foi aquele livramento do Egito, os 40 anos, a formação das leis, a formação de uma moral, o povo que não tinha moral nenhuma, eles não sabiam nada. Moisés tinha que ensinar o povo até a enterrar o cocô e lavar a mão antes de comer, porque nem isso o povo tinha noção de fazer. A partir de Josué, Juízes, você vai ver a formação do Estado de Israel. Quando Israel chega em Canaã, quando eles começam a se estabelecer como povo, quando começa a divisão das 12 tribos, nisso chega 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Rei, Crônicas, Esdras, Neemias. Esse todo é o período dos 40 reis. Israel ele foi dividido no Reino Norte, Reino Sul, após a morte de Salomão, e o Reino Norte e o Reino Sul, cada um teve 40 reis. E esses 40 reis eles só terminaram quando você começa a invasão da Babilônia, que já é, pulando aqui os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, eles são livros poéticos, eles não entram muito na história de Israel. Mas quando você termina Esther, que já é a invasão babilônica, você vai começar Isaías, você vai chegar na era dos grandes profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel foram chamados de os 4 grandes profetas. Eles foram grandes porta-vozes de Deus na época que Israel estava no início do seu domínio por povos estrangeiros. E depois você vai ver os 12 pequenos profetas. O último pequeno profeta é Malaquias, ele é mais ou menos 400 anos antes de Jesus. Nesses 400 anos Deus ficou em silêncio com o povo. Então, de Malaquias até o próximo profeta João Batista, a gente não tem uma obra literária escrita, a gente não tem um livro considerado inspirado. Nesse meio tempo apareceu alguns dos livros que a gente chama de apócrifos, que a Igreja Católica traz eles. Tem gente que diz que a Bíblia evangélica e a Bíblia católica é diferente. Isso é uma grande besteira. A Bíblia que o evangélico usa é a mesma Bíblia que o judeu usa do Velho Testamento. Por que Novo Testamento? Por que o Velho Testamento? Porque o novo católico e o evangélico é igual. É o mesmo Novo Testamento. A única diferença está no Velho. Por quê? Porque o judeu nunca usou, Jesus nunca usou, nenhum dos discípulos nunca usaram os livros que os católicos colocaram a mais. Então não é que o evangélico tirou, foi o povo católico que usa a mais. Mas o resto é igualzinho.
Tanto os 39 livros do Velho Testamento quanto os 27 do Novo são iguaizinhos no católico e no evangélico. O católico tem só alguns livros a mais no Velho que não são nem um pouco relevantes, que não tem nada de ensinamento, são bonitos do ponto de vista histórico, mas todo o ensinamento que você precisa já está nesses daqui. E aí você tem a segunda parte, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento ele começa já em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João são conhecidos como o Evangelho, pois os 4 contam a história de Jesus, cada um de um ponto de vista diferente. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar no link para quem quiser ouvir especificamente sobre os Evangelhos. A partir de Atos você vê a formação da Igreja Real de Cristo. Atos mostra o que é para ser a igreja. O ajuntamento de pessoas, um cuidando do outro, divisão dos bens, amando, ensinando o evangelho, comendo junto, orando junto, fazendo ceia junto. Esse é o padrão de Deus para a igreja, que infelizmente hoje foi destruído e transformado nesse monte de denominações, uma mais bagunçada que a outra. Ah, Dani, então nenhuma presta? Não, muitas prestam, mas muitas também não prestam. Aí você entra no livro de Romanos, que já te ensina sobre justificação, 1ª e 2ª Coríntios, que é um livro fantástico para você aprender sobre os dons, o 2ª Coríntios principalmente sobre perdão, Gálatas mostrando sobre religiosidade, Efésios mostra toda a armadura de Deus, Filipenses te ensina a ter postura cristã, Colossenses te ensina o poder de Jesus na cruz, o que ele fez na cruz. 1ª e 2ª Tessalonicenses é um livro de puxão de orelha muito grande e sobre a volta de Jesus, eu amo. 1ª e 2ª Timóteo são advertências que Paulo deu para Timóteo sobre postura cristã, como ele deveria ser como líder, que ele não deveria se abater pela quantidade de religiosos que iam contra Timóteo. É um livro que te dá muita força se você quer seguir uma vida cristã perseguida. Tito e Filemão são 2 cartas de Paulo a Tito e a Filemão. É interessante vocês lerem. Hebreus fica na dúvida de quem escreveu. Muita gente acha que é Paulo, mas Hebreus é um livro que destrói a religiosidade judaica, que destrói a velha aliança, não no sentido de falar que ela não é importante, mas de falar que ela não precisa mais. Nós estamos no período da graça, o Velho Testamento ele é importante, sim, mas não somos mais guiados por ele. É um livro para quem, por exemplo, quer saber sobre o sábado, um livro para quem quer saber sobre questão de sangue, sobre questão de sacrifícios, dias sagrados, homens santos, se ainda existe essa história de terem homens especiais, ou mulheres especiais, ou dias especiais, ou lugares especiais. Eu incentivo que você leia o livro de Hebreus. O livro de Tiago é a carta de Tiago, e para quem interessa saber, esse Tiago pode ser o irmão de Jesus, irmão de sangue mesmo, de Jesus. Ah, Dani, mas Maria não teve outros filhos? Teve, vários filhos. Isso eu posso falar em outro livro, em outro vídeo. 1ª e 2ª Pedro são as cartas de Pedro, fantásticas. A primeira carta e a 2ª carta de Pedro, é inacreditável ver o trabalho que Deus teve com um pescador que não sabia nada. Em 3 anos depois o cara sai escrevendo cartas com essa magnitude. 1ª, 2ª e 3ª João são as cartas do João, o discípulo amado. Aí nós temos Judas, que não é o Judas Iscariotes, esse é o Judas chamado de Judas Tadeu. E Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Isso só para você entender quais são os livros que formam a Bíblia. Então agora você deve estar se perguntando, beleza, Dani, já conheço a formação da Bíblia, todos os livros, mas a pergunta é, por onde eu começo, como que eu começo? A primeira regra fundamental para você ler as Escrituras é que elas não são um livro normal. A Bíblia não é um livro. A Bíblia, como eu falei no começo, ela é um ser vivo. E antes de começar a ler, a minha dica, conselho para você fundamental é ore. Feche os seus olhos, converse com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te dar o entendimento. Então antes de começar qualquer tipo de leitura, você ora, fala, Senhor Jesus, me traga, me revele, me abra os olhos do meu entendimento para que eu entenda o que eu vou ler. E aí a gente começa. Dica número 1 para você, não leia aleatoriamente. É horrível. Você não vai ter aquela sensação de... Sabe quando você pega um copo d'água e você toma e falta um golinho? Você fica mal porque faltou um golinho. Porque você criou um começo, meio e fim na sua cabeça. Você criou, vou pegar o copo d'água, vou tomar inteiro e quando eu terminar eu tô feliz. A gente percebe, a gente fala, nossa, eu ainda não terminei de tomar, ainda falta um golinho. Com a palavra de Deus é parecido, cara. Quando você cria um padrão de leitura, por exemplo, vou começar a ler um capítulo por dia. Enquanto você não terminar aquele capítulo e aquele livro, por exemplo, vou ler Mateus. Vou começar lá, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Se você não terminar o 4, 5, 6, vai te dar aquela ideia de que você ainda não terminou o que você começou. Diferente se você começar aleatório. Aleatório é muito ruim. Ah, vou abrir e vou ver o que Deus vai falar. Não faz isso. Isso não é o correto de se ler a Bíblia. Você tem que ter uma sequência.
Minha primeira dica para vocês é começar então pelo Novo Testamento. Começa por Mateus. Pega o livro de Mateus, no começo a genealogia é meio complicado, mas insiste, vai lendo. Depois que você terminar Mateus, vai para Marcos, depois para Lucas, depois para João. Depois que você terminar esses 4 livros, você já vai saber com clareza quem Jesus é. Porque Jesus ele traz em si todas as características do caráter de Deus. Então antes de você ler qualquer texto da Bíblia, qualquer livro, seria fenomenal você entender primeiro quem Jesus é. Porque entendendo quem Jesus é, você entende quem Deus é. Depois que você acabar o Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ler Atos, que é a formação da igreja, e você vai ler Romanos, que é a justificação do ser humano. Depois que você terminar Romanos, você vai estar apto para ler qualquer livro do Novo Testamento que você quiser. Eu aconselho não ler Apocalipse ainda, porque Apocalipse é muito difícil. Eu sou velho da igreja, eu até hoje posso te falar que eu estou longe de entender 10% do que Apocalipse está querendo dizer. Então, vocês já aprenderam agora o que é a Bíblia, vocês já aprenderam como começar a ler a Bíblia, mas agora a pergunta é como ler a Bíblia, que jeito que eu leio a Bíblia. Olha, minha dica para vocês, fenomenal, não leiam pelo celular. Dani, é pecado? Não, não é nenhum pecado, ele me salva muito quando eu quero ler à noite e tal. Mas a dica para você estudar a palavra de Deus não é no celular. Por quê? A nossa memória ela funciona de um modo muito fotográfico. Você não aprende só lendo, ou você não aprende só ouvindo. Você aprende quando você junta o máximo possível de informação dos sentidos. Quando você está lendo no celular, a tela é muito igual. Você está sempre rodando, a tela está sempre igual. Então você não cria uma memória fotográfica com os textos. Diferente de quando você vai ler no papel. Eu hoje, por exemplo, de tanto usar minha Bíblia, faz 10 anos que eu uso a mesma. E para quem quer saber, eu amo a Bíblia de Estudo Thompson. Para mim é a melhor, tanto de linguagem quanto os estudos que ela tem. E essa Bíblia de Estudo Thompson, eu já estou tão acostumado com ela, que quando alguém me fala um texto, eu já lembro onde ele está, porque eu fecho os olhos, eu já enxergo ele está nessa parte da página, aqui embaixo no cantinho, eu já sei qual é o texto, já sei a referência. Muita gente pergunta, Dani, como é que você decora tanto texto? Porque eu decoro na Bíblia de papel. Ele cria uma memória fotográfica. Não use, a do celular é muito igual. Se eu ficar lendo no celular, todo dia, a mesma telinha, mesmo tipo de letra, é difícil, você não vai entender. Ler no papel é muito mais eficiente do ponto de vista de memorizar do que ler no celular. Olha como é que eu gosto de ler a Bíblia, que eu queria muito que vocês fizessem igual, porque eu tenho certeza que vai dar certo para vocês. Não é ler, gente, igual ler um gibi da Mônica, que você passa os olhos e depois você nem lembra mais o que você leu. Não é, a palavra de Deus você tem que estudar, você tem que ir devagarzinho. Olha isso aqui, por exemplo. Como é que eu gosto de ler? Essa não é a minha Bíblia de estudo, por isso que ela está limpinha. Porque a minha Bíblia de estudo você não consegue nem enxergar, tanto risco que tem. Eu incentivo vocês a riscarem a sua Bíblia inteira mesmo. Ah, Dani, isso não é blasfêmia? Não, blasfêmia é você não ler e não viver. O riscar a tua Bíblia para aprender, eu tenho certeza que agrada o coração de Jesus de um jeito que você não faz nem ideia. Por exemplo, ele começa aqui. No princípio era o verbo. Então a gente sabe que o verbo estava lá no princípio. Beleza. E o verbo estava com Deus. Então a gente tem o verbo junto com Deus. E o verbo era Deus. Olha, como que o verbo está com Deus e o verbo é Deus? E ele estava no princípio com Deus. Quem é ele? Ele é o verbo. Mas o verbo não é Deus? Como que Deus estava com Deus? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Foi esse ele que fez todas as coisas. E sem ele, esse ele de novo, nada do que foi feito se fez. Quem é esse ele? A vida estava nele. Em quem estava a vida? E a vida era a luz dos homens. Ai, que coisa mais linda. Se você vai continuar lendo o texto, aí você vai ver aqui assim, ó, no verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é Jesus. Você está entendendo como é que você lê a Bíblia? É assim que se lê a Bíblia. É assim que você tem que fazer. Você tem que riscar, você tem que entender, você tem que buscar, você tem que memorizar, você tem que absorver toda a essência de cada palavra. Verso 11, por exemplo. Veio para o que era seu. Está falando no singular. Ele veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Quem que era o seu? Jesus veio para o mundo. Mas os seus não o receberam. Quem que não recebeu? Os judeus. Então Jesus veio para o mundo, mas os judeus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Quem recebe Jesus é feito filho. Então aqui você já mata aquela história de que todo mundo é filho de Deus. Mentira. Filho de Deus é só quem recebe Jesus.
Que em nome de Jesus eu tenha te incentivado a começar o que você já sabe que você deveria ter começado há muito tempo. Você já está postergando, você sabe que você precisa começar a ler a Bíblia, você sabe que você precisa começar a aprender de Jesus. Não adianta ficar ouvindo pregação, não adianta ficar lendo o texto dos outros, está na hora de ter a tua intimidade com Deus. E ela começa pela leitura das Escrituras. Se esse vídeo foi bênção para você, eu peço que você curta, compartilha, marca os amigos, me ajuda a evangelizar, me ajuda a espalhar por aí. A palavra de Deus não volta vazia, alguém vai ver, alguém vai crer e você vai ter sido instrumento disso. E eu sou Daniel Saad, eu te amo de verdade, está na hora de começar a ler a Bíblia, estudar e descobrir que Jesus é a coisa mais maravilhosa do mundo. E se Jesus voltar, a gente se encontra na glória. Tchau!